Pessoal, nós estamos iniciando hoje um novo curso, Creio e Sou Abençoado, baseado nas bem-aventuranças de Jesus Cristo que estão inseridas ali no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, Lucas 6, 17 a 26. John Stott diz que o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora diz ele que se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente, diz ele, a menos obedecida. As bem-aventuranças descrevem o arrependimento, a metanoia, né, ou a mudança de mente, a retidão, que fazem parte do reino de Deus. E descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo e a graça de Deus. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você seja avisado de futuras publicações. Note que as pessoas, em geral, estão procurando o significado da vida, a paz interior, a paz exterior, uma alegria ali genuína e outros valores fundamentais à existência. Entretanto, as pessoas estão buscando muitas vezes em lugares errados. Buscam, por exemplo, a alegria nas drogas, na bebida, nos prazeres humanos de uma forma geral. E, em primeiro lugar, as pessoas deveriam repensar um pouco qual é a fonte que estão buscando todas as questões da sua vida. E é isso que Jesus vai tratar de uma maneira muito especial aqui no Sermão do Monte, especialmente nas 9 bem-aventuranças aqui. O que nós observamos é que muitas pessoas estão precisando de sentido da vida. E é isso que Jesus vai trazer, sem dúvida. E se você está com dificuldade de viver, principalmente nesses tempos pós-modernos, você pode absorver bastante daquilo que Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Veja que se as pessoas estão com tantas questões, estão ali almejando tantas coisas, por que ignoram muitas vezes o local onde elas deveriam alcançar essas coisas? O Dr. John Stott diz que as pessoas deveriam procurar o lugar que elas mais ignoram, a igreja. Por que ignoram a igreja se muitas vezes estão precisando atender os seus reclamos interiores ou até exteriores? John Stott diz que o que se vê nas igrejas muitas vezes não é a contracultura, por outro lado, mas o conformismo, não uma nova sociedade que concretiza seus ideais, mas uma versão da velha sociedade a que esses que estão na igreja renunciaram, não à vida, mas à morte. Então, na verdade, tanto há uma falha daqueles que procuram a igreja e que têm reclamos reais e sinceros, mas também da parte da igreja, que a igreja muitas vezes ela ainda não vive uma vida santa e reta com toda a integridade. Em Mateus 5 a 7, Jesus Cristo assume uma posição de mestre. Esse é o tema de hoje. O mestre Jesus no estudo de número 1. E Jesus, então, ali no capítulo 5, verso 1 de Mateus, verso 1 e 2, Jesus, então, assume a posição de mestre, de rabi, de rabone, né? E como aquele que vai ensinar as pessoas que estão à sua volta. E Mateus diz, ao ver as multidões, ele sobe, então, ao monte
e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele e ele então passou a ensiná-los. O que é que há de importante nisso? Veja que o Mestre Jesus, antes de mais nada, ele não idealizou nenhum sistema, não é? Nenhum sistema ideológico, mas ele colocou um sistema prático, onde o método que ele usava era chamado método peripatético, né? Método dos filósofos gregos, onde o mestre ele andava com os seus discípulos, ele os ensinava e depois andava com eles mostrando as ilustrações do dia a dia e na vida do dia a dia. Seria esse o ideal, né? Mas na sociedade em que vivemos não temos tempo para fazer estas coisas, não é? Veja que é importante para quem está diante da existência que a pessoa ela pense, ela ande e ela medite com Jesus. Mas o que fazia com que esta multidão e outras multidões então ouvissem Jesus? Eu creio que há 2 pontos fundamentais aqui em Jesus como mestre. Primeiro, a sua autoridade. Ele é o Filho de Deus, em primeiro lugar, é o Deus encarnado. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele tem os 3 ofícios e, acima de tudo, ele é a palavra viva de Deus. Eu creio que esses elementos são aqui fundamentais para nós olharmos a autoridade de Jesus. Olha alguns versículos, Mateus 7, 28 a 29, o texto diz, no final do Sermão do Monte, né? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, olha aí a questão da autoridade de Jesus, não é? Ele está ensinando, mas ele fala com autoridade, uma autoridade de um mestre que vem da parte de Deus, de um profeta que denuncia o pecado, que anuncia a graça, que fala a mensagem ali do Senhor. Nós lemos em João 7,16, quando Jesus diz: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então ele está falando que o ensino dele vem do Pai. Em João 14, 24, Jesus diz: a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em João 7, 46, o evangelista João diz: jamais alguém falou como este homem. John Mackay diz que as palavras de Jesus descobrem o homem onde quer que ele se encontre, nas alturas ou no abismo, rodeado de flores ou açoitado por uma tempestade, seja num templo e até num bordel. James Robertson diz que uma frase célebre: triunfaste, pálido Galileu, e o mundo se nublou com o teu talento. Então veja que primeiro Jesus é mestre por causa da sua autoridade. Então por que ele ensina? Ele tem os atributos de ser a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, profeta, sacerdote, rei, a palavra viva, mas, sobretudo, tudo isso está envolvido pela sua autoridade. Se ele não tivesse autoridade, as pessoas não seriam levadas a aceitar a sua mensagem e o evangelho já teria sucumbido já há muito tempo. A segunda coisa que nós olhamos aqui de importante é a graça de Jesus. Jesus nunca fala como se estivesse em dúvida, mas ele fala com certeza todos os assuntos pelo qual ele se dispõe, então, a estar discorrendo. E veja que Jesus amava todas as coisas criadas por Deus, especialmente as pessoas com as quais ele está diante delas. Em Mateus 6, de 26 a 30, Jesus diz ali no Sermão do Monte: observem
as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou cerca de 44 centímetros ao curso da sua vida? Jesus diz: e por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Em Mateus 10, Jesus diz, versos 29 a 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o conhecimento ou consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Mateus 7, 9 a 11, ainda no Sermão do Monte, Jesus diz, ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja que isso é graça. Não só Jesus tinha autoridade, mas Jesus também falava por graça. Então veja que o Jesus tem essas qualidades de ser um mestre por excelência por causa da sua autoridade e por trazer graça ao coração das pessoas, dando sentido à vida, dando beleza e cor e cheiro a tudo aquilo que as pessoas fazem. Eu convido você a prosseguir nesses estudos sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.